Um monge alemão chamado Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele elabora 95 teses e faz fixação dessas teses lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E através dessas teses, ele expressa, ele externa a sua indignação, a sua perplexidade com o comportamento da Igreja Católica, com a paganização, com a apostasia, entendeu? Da Igreja Católica. E ele, a princípio, ele não pretendia criar uma ruptura, um cisma, um rompimento. Ele queria somente fazer uma reforma interna. Por que reformar? Porque estava deformado. E a reforma não seria só no campo religioso, seria no campo político, econômico, social, jurídico. Porque a Igreja Católica dominava todas as áreas. Tratava-se de um império inexpugnável, de um império poderoso. E ele, através dessas 95 teses, ele critica a Igreja Católica. Ele critica as indulgências medievais. Ele critica as simonias, que era o comércio do sagrado. Comércio de coisas sagradas. Que existe hoje também a simonia, que é a mercantilização do sagrado. Lutero critica a infalibilidade papal. Não, o Papa não é santo. Santo é Jesus. O Papa é homem como eu, sujeito às mesmas fraquezas, passível de pecado, de paixões carnais. Lutero critica a canonização dos santos e inclusive o celibato clerical. O celibato clerical. E disse que o celibatário era uma tortura física e psicológica. Essa coisa de castidade, isso é tortura. Deus fez o homem para procriação, para constituir família, não para o celibatário. Isto feriu muito o sentimento religioso clerical. Entendeu? Feriu muito. Na realidade, a Igreja Católica ela começou a se paganizar, a se apostatar desde 313. Quando Constantino ele faz cessar a perseguição, ele faz cessar as matanças, ele promulga uma lei chamado Edito de Milão. E essa lei pega o cristianismo, tira da clandestinidade e traz para a legalidade. Então cessa a perseguição, mas inicia a corrupção. Aí a igreja passa a ser uma instituição hierarquizada. E ao hierarquizar, a igreja se romaniza. Deixa de ser uma igreja apostólica e passa a ser uma igreja romanizada. Aí vem a paganização. Mais na frente, em 380, um outro imperador chamado Teodósio, ele promulga uma lei chamada Edito de Tessalônica. E através dessa lei, ele pega a religião cristã e leva como religião majoritária, religião estatal, religião oficial do Império Romano. Aí a coisa se desvirtua mesmo. Então, quando ela entra na Idade Média, em 476, ela já entra corrompida. Então, na realidade, não foi nos dias de Lutero, foi em dias anteriores a Lutero. Entendeu? E um homem, um teólogo luterano, ele cria um movimento chamado de pietismo. Esse teólogo chamava Jacob Spener. Então ele entendeu que a ortodoxia luterana estava um tanto que decadente, então estava se degradando.
Então ele, na tentativa de fortalecer a ortodoxia, ele cria esse movimento chamado pietismo, que é um movimento de supervalorização às experiências pessoais. Os pietistas iam para os montes se hostilizar e até se autoflagelar. Entendeu? E observa que o pietismo da época ele foi muito influente. Ele influenciou o pentecostalismo, o neopentecostalismo, ele influenciou muitos movimentos. Ele influenciou inclusive a teologia liberal. O metodismo também ele influenciou. E o pietismo ele tem ramificações hoje. Você não vê pessoas que vão ao monte se hostilizar, se flagelar. Entendeu? Isso é devido a essa herança lá do pietismo, que é um movimento pós-luterano. Entendeu? Tem que ter cuidado com essas coisas. Mas, irmãos, depois de Lutero, Deus levanta um homem, um grande reformador. Ele também criou um cisma, uma ruptura com a Igreja Católica, que foi Calvino, John Calvino, muito influente hoje. Olha bem, só que ele diverge de Lutero em alguns aspectos. A teologia de Lutero tinha por ênfase, por foco, a justificação pela fé. Lutero dizia que o homem é justificado pela fé. Então você observa que a teologia de Lutero ela é essencialmente paulina, que Paulo diz isso. Já Calvino divergia nesse aspecto, porque para Calvino existia dois grupos. Um predestinado para a salvação e outro predestinado para a condenação. E o sucesso profissional para Calvino, o sucesso profissional seria uma evidência de predestinação para a salvação. Já o fracasso financeiro era uma evidência de predestinação para a condenação. Entendeu? E Calvino, ele foi muito influente na época. Foi um grande reformador lá de Genebra, né? O foco da sua teologia estava lá em Genebra, né? Em Genebra. Então você observa que e ele foi um humanista da época também. Sabe que o humanismo na época era voltado para a valorização do ser humano. O humanista estudava artes, estudava humanidades. E o humanismo da época era uma espécie de contraposição ao clericalismo. Porque o clericalismo eram instituições impositivas e dogmáticas. Entendeu? Então o clericalismo era formado por instituições que voltadas para dogmas e para imposição, não respeitavam o livre-arbítrio, a vontade própria. Então havia um choque entre o clericalismo e o humanismo. Então o humanismo era uma espécie de um anticlericalismo. Então havia um choque. E Calvino foi a princípio humanista. Ele foi influenciado por Lutero. Só que ele foi bem depois de Lutero. Mas, queridos, ele foi também depois interpretado, né? O seu pensamento foi sistematizado por muitos pensadores, aquele Teodoro de Beza, né? Ele sistematizou o pensamento de Calvino. Aquele sociólogo, Max Weber, ele analisou o calvinismo nessa perspectiva sociológica, escreveu um grande clássico, né? Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Entendeu? Então, o Calvino muito influente. Hoje a teologia calvinista é amplamente discutida no campo filosófico, no campo teológico, né? No campo sociológico. Muito discutida a teologia calvinista. Mas, irmãos, Deus também levantou um outro homem, né? Um grande reformador chamado Zwinglio. O único Zwinglio, um reformador lá na Suíça. Zwinglio elaborou 67 teses. Lutero elaborou 95 teses. Zwinglio elaborou 67 teses. E as teses de Zwinglio são bem mais radicais do que as teses de Lutero. Zwinglio chegou a dizer que a Bíblia é a base de tudo. Tudo nessa vida tem que ter base bíblica.
Entendeu? Nenhum argumento convence você, e que seja filosófico, que seja teológico. Entendeu? Se não tiver base bíblica, não tem poder de convencimento, porque a Bíblia penetra. Entendeu? A Bíblia penetra. Único Zwingli até pegou por base ali, Hebreus 4,12, que diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Zwingli foi um humanista da época também, que ele foi muito influenciado por Erasmo de Roterdã. E Erasmo de Roterdã, ele escreveu um grande clássico, uma obra sátrica, que foi um grande livro chamado, deixa eu ver se eu me lembro o nome aqui, foi Elogio da Loucura. E através dessa obra sátrica, ele critica também a imoralidade clerical, ele critica as indulgências da Igreja Católica. Então Erasmo de Roterdã, ele foi um grande crítico. Olha bem, ele andou com Lutero, mas não se tornou um luterano. Entendeu? Não se tornou um luterano. Ele criticou a Igreja Católica, mas ele não criou ruptura. Ele frequentou o colégio agostiniano, mas não se tornou um monge agostiniano. E a sua teologia era voltada para a valorização do ser humano. Erasmo de Roterdã acreditava no livre-arbítrio, na vontade própria, que o homem pode vencer. Agora observa-se que Único Zwingli foi largamente influenciado por Erasmo de Roterdã. Entendeu? E os sermões de Único Zwingli eram impactantes. E ele pregava expositivamente. Observa que pregações expositivas elas estão em extinção, estão desaparecendo. Estão desaparecendo, porque quando você prega expositivamente a possibilidade de você cometer um deslize de interpretação é remota, porque você está fazendo exposição do texto. E pregação expositiva era o foco de Único Zwingli. E as multidões se aglomeravam, se impactavam e se convertiam pelas pregações de Único Zwingli. Então a sua teologia era voltada para a valorização do ser humano. Então observa que cada reformador ele tinha uma ênfase. A de Lutero era a justificação pela fé. A de Calvino era a predestinação. A de Único Zwingli era a valorização do ser humano, o livre-arbítrio, a vontade própria, influenciado por Erasmo de Roterdã. Mas e a de John Knox? Porque Deus levantou lá na Escócia um grande reformador, um proeminente reformador, chamado John Knox. A sua teologia é muito influenciadora hoje. Ela impactou a Escócia nos seus dias. John Knox foi chamado de reacionário, porque durante o período medieval predominava o dogmatismo clerical e o outro lado o reacionarismo. O dogmatismo era aqueles dogmas impostos, incutidos na mente. Quando você criticava era um reacionário, e o reacionário era aquele que impedia o avanço, o progresso. Era alguém que tinha uma mentalidade atrasada, retrógrada, ultrapassada. Entendeu? Então, o John Knox, sabe qual era o forte das pregações de John Knox? John Knox pregava o seguinte: fé viva, que a fé tem que ser viva. Semelhantemente a Lutero, que pregava a justificação pela fé. Já John Knox parece até que ele vai um pouco mais além. Ele fala de fé viva. Mas John Knox, ele viveu numa época de muita perseguição, uma época sombria. E ele presenciou, ele viu de perto alguns martírios, alguns irmãos que morriam como heróis e não negavam a fé. Aí ele chegou à seguinte conclusão, que a fé é viva de fato. Mas o ápice da fé, o apogeu da fé é o martírio. É o martírio. Ele pegou por base aquele episódio, quando Cristo diz aos discípulos: olha, fique aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. E a palavra martírio, ela vem de uma raiz grega, quer dizer, testemunha. Quer dizer, testemunha no grego é martírio. Então o que é o Marte? É aquele que morre por uma causa nobre. Morre por causa da sua fé. Então ele viu muitos homens de Deus sendo martirizados e não negavam a sua fé. Então a base da teologia de John Knox era esta: fé viva. Fé viva. E o ponto o ponto nevrálgico da vida cristã seria a fé. O último grau da fé, a fé no seu ponto mais elevado. Então o herói era aquele que morria por causa da sua fé. Hoje o ápice da fé hoje é a questão financeira. O cara quer ser crente para enricar. Naquela época não. Entendeu? Naquela época não. Se você tem fé, tem então que alcançar o apogeu da fé. Não negue Jesus, independentemente das circunstâncias. E a reforma luterana, ela foi precedida por um período, nós chamamos de período embrionário. Nesse período surgem alguns precursores, alguns pré-reformadores. Então você observa, irmãos, que cada reformador, ele deixa para a gente um legado de fé, de esperança e de vida cristã. Entendeu? É um legado de fé, de esperança e de vida cristã. Agora, se a reforma luterana, irmãos, existisse hoje, você já imaginou? Se Deus levantasse reformadores hoje, porque a reforma, a tentativa dela era reformar o que se deformou. Então as rupturas surgiram, os cismas surgiram, porque houve rejeição por parte da Igreja Católica. Entendeu? Que Deus abra o seu entendimento, que Ele faça você compreender melhor a fé dos heróis da fé.